Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço a todos vocês. Eu sou o Thiago Jordão e olha só que maravilha, que beleza. O Santos acaba de vencer o Vasco da Gama em São Januário por 3-0. Santos goleia, entre aspas, o Vasco da Gama, né? Tem gente que diz 3-0 é goleada, tem gente que diz que não é goleada. Mas de qualquer forma, o Santos passou o carro hoje lá no Vasco da Gama e é aquilo que eu coloquei na thumbnail, né? Ninguém morre nos devendo e o Vasco da Gama está afundado no Z4 graças ao Santos Futebol Clube, que fez a sua parte, fez o dever de casa, né? Não literalmente em casa porque o jogo foi no Rio de Janeiro, mas o Santos fez a sua parte e venceu o Vasco da Gama lá no Rio e o Peixe volta com 3 pontos na bagagem e além disso o Santos está fora da zona de rebaixamento. No momento que eu gravo este vídeo, é até importante, o Flamengo acaba de fazer 2-0 na equipe do Mirassol. Então este resultado é muito importante também porque deixa o Santos numa condição melhor até na tabela, porque o Santos é o 14º. Caso o Mirassol vencesse o Flamengo, por exemplo, o Santos ele seria apenas o 15º. E um 3-0 foi muito importante também pensando no saldo de gols. Hoje o saldo do Santos é de -3. No entanto, quando o Santos ele começa a rodada, além dele estar atrás do Grêmio na pontuação, também estava atrás no critério de desempate, que era de saldo de gols. Só que o Grêmio toma 3 do Atlético, o Santos faz 3 no Vasco e passa o Grêmio também. Então, sensacional o placar de hoje em um jogo que prometeu muita atenção e teve muita atenção, prometeu muita pressão no Vasco no começo do jogo e teve tudo isso. Logo no começo da partida, o Vasco da Gama apertou demais o Santos. O Santos Futebol Clube mal conseguia ficar com a bola. Teve até uma hora que eu abri as estatísticas, o Vasco ele tinha 88% de posse de bola. E até a segunda parte assim, né, do primeiro tempo, até o finalzinho do primeiro tempo, o Vasco ainda manteve uma posse de bola superior a 60%. Só que de qualquer forma, ainda assim, as melhores oportunidades foram as do Santos. O Vasco da Gama teve uma grande chance com o Lucas Piton do lado esquerdo, né? O time do Vasco da Gama teve muita liberdade no meio de campo e também os zagueiros do Vasco da Gama tiveram liberdades para iniciar a construção ofensiva, né? O Gabigol e o Neymar não apertaram tanto os defensores assim no campo. E aí eles deixou o Vasco com muita liberdade para construir ofensivamente falando, mas o Vasco acabava em muitas oportunidades também se atrapalhando as próprias pernas, né? O Vasco é um time limitado. Tem bons jogadores? Tem bons jogadores, mas olhando um todo, é um Vasco que também não encaixou. Não é um super Vasco da Gama, né? Tem o Andrés, que criou bastante, mas ainda assim o time do técnico Pedro Emanuel não foi feliz nas conclusões. Em contrapartida, o Santos também não foi feliz nas conclusões, porém criou muito mais do que o Vasco em termos de chance clara de gol. No primeiro tempo, teve uma que o Barreal toca de cabeça pro Gabigol. O Gabigol acaba batendo de direita e desperdiça uma grande chance. Teve também a cabeçada do Gustavo Cabadeiro, que acabou batendo na trave. Teve o contra-ataque do Neymar, que ele opta por bater, a bola desvia e sai pela linha de fundo. Então assim, o começo do jogo eu poderia separar em 20 minutos de muita pressão do Vasco. Depois o Santos ele equilibra um pouco as ações e constrói as melhores oportunidades. Mas por conta da incompetência, da conclusão, inclusive do próprio Gabigol, que mais tarde viria a marcar o seu tento, logo ali no final do primeiro tempo ele acaba perdendo uma boa oportunidade num cruzamento do Gonzalo Escobar na medida e ele acabou perdendo. No mais, a gente desce pro segundo tempo com qual sensação? Dá pra ganhar. O Vasco, obviamente, não é um bicho papão e o Vasco, basta você conseguir segurar a pressão e ser feliz nos contra-ataques. No momento que o Flamengo acaba de fazer 3-0 no Mirassol, é importante também esse resultado porque deixa o Mirassol com um saldo inferior. Mas enfim, dando continuidade. Eu desci particularmente pro segundo tempo com a impressão de que dava. Eu tive a sensação de que os jogos de Igor Vinícius, Schmidt e Álvaro Barreal não foram agradáveis no primeiro tempo. O Schmidt, muito lento, ele não estava conseguindo acompanhar as transições do Vasco, né? O Santos estava com a linha muito recuada e ainda assim o Schmidt não conseguiu acompanhar os jogadores do Vasco. E além disso, eu acho que o Álvaro Barreal, por mais que ele tenha dado 2 assistências pro Gabigol e o Gabigol acabou desperdiçando, eu terminei o primeiro tempo me perguntando, o que fez o Álvaro Barreal? O que o Barreal tá contribuindo? Qual que é a função dele aqui em campo? E o Igor Vinícius, eu acho que é a questão do Igor Vinícius ele ser displicente. No mais, tirando esses 3 jogadores, pessoal, não vamos ficar falando de coisa ruim depois de ganhar do Vasco. Tirando esses 3 jogadores, eu acho que o time do Santos ele se comportou bem. Achei uma partida boa do Arão, boa partida do Luan Pérez. Achei o Gonzalo Escobar venceu duelos importantes contra o Andrés. Depois, no segundo tempo, o Christian Oliva ele acaba saindo, mas ele venceu alguns duelos importantes, marcou legal.
O Gustavo Henrique também, que entrou depois, marcou bem. Enfim, eu acho que o time do Santos, num geral, soube suportar a pressão, equilibrou as ações e no segundo tempo, diferente do primeiro, foi feliz nas conclusões. Porque o Cuca, pra mim, ele muda a chave do jogo e muda o roteiro da partida quando ele resolve abrir mão da sua convicção inicial pra mudar o lado, na verdade. Por quê? Ele coloca Rony, Gustavo Henrique e Roleiser. O Roleiser trouxe uma outra dinâmica pra partida, uma dinâmica muito diferente daquilo que a gente tava vendo no primeiro tempo, no sentido de que o Santos era muito lento, descia pro ataque muito devagar. Entra o Rony também, que ele começa a marcar em cima, incomodar um pouco mais a zaga, coisa que o Santos não estava conseguindo fazer. E o Gustavo Henrique, ele consegue ser mais presente no meio de campo, né? Ele dá um fôlego pro time do Santos, que estava perdendo muitos duelos no meio de campo. E depois disso o Santos ele consegue fazer 1 a 0 com o Gabigol. Dessa vez cirúrgico, bateu com a perna esquerda, não perdoou, foi cruel e fez o seu gol. E depois, com todo respeito ao goleiro Léo Jardim, eu acho que o Léo Jardim deu 2 presentaços pro Santos hoje. A gente até brincou que ele teve uma noite de Santos, o Santos goleiro do Atlético Paranaense, porque no segundo gol do Santos é uma cobrança de falta em que ele literalmente afasta, só que a bola bate no peito do Ilharão e entra no gol. E o segundo ele também dá um rebote ali nos pés do Luan Pérez. E pra você ver como que essa noite foi especial, tivemos gol do Luan e do Ilharão. Inclusive eu não me lembro se nos últimos 15 anos, olha a loucura que eu vou dizer, se nos últimos 15 anos o Santos em alguma partida fez gol com seus 2 zagueiros. O Santos terminou a partida com os 2 zagueiros do jogo fazendo gols. Eu particularmente não me recordo. E hoje tivemos isso, pra nossa alegria, pra tristeza do Vasco da Gama. E com relação ao Cuca, eu que muito reclamo sobre ele, pra gente começar aqui a olhar individualmente cada um, eu sempre reclamo bastante do Cuca, das alterações, mas eu até avaliei ele com uma nota 9, porque por mais que ele tenha demorado, né, pra ter mexido, acho que ele mexeu tardiamente, com 17, poderia ter até voltado pro intervalo diferente, ou até mesmo, pô, nos primeiros 5 minutos não mudou muito, o Vasco segue apertando, vou mexer. Eu acho que ele hoje fez o certo, fez o correto e foi coerente nas trocas e melhorou a equipe. Em outras vezes ele piora a equipe. Hoje ele com certeza, assim como no jogo contra o Macará, melhorou a equipe do Santos no segundo tempo. E o Santos hoje ele colhe o fruto dos seus 3 pontos, que são muito importantes. Podemos nos iludir, pessoal? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Vamos manter pé no chão. Quinta-feira, a Vanandete está discordando de mim aqui. Quinta-feira tem um jogo importante contra o Macará. Certamente nós iremos com equipe reserva. Mas o que importa mesmo, a partir que o jogo não é no próximo domingo, né? O que importa mesmo é ganhar no Mirassol lá no domingo. Porque o Mirassol tá perdendo agora pro Flamengo. E se o Santos ganha no Mirassol, imaginem só, são 2 jogos seguidos sendo duelos de 6 pontos. E o Santos que tá pontuando. Você tá deixando os seus adversários pra trás. E lá na outra semana, já tem na outra, na verdade, depois o Santos pega o Corinthians, mas lá na outra tem o Inter. Então assim, é muito importante nessa sequência o Santos somar o máximo de pontos possível. Porque além de você somar pontos, você está fazendo com que esses adversários concorrentes diretos deixem de pontuar. E aí você deixa eles lá na briga. No momento quem tá na briga ainda são Remo, Vasco, Inter, o próprio Santos, o próprio Grêmio. Pra quem quiser abrir um pouquinho mais o leque, dá pra considerar o São Paulo. O Vitória tá ganhando do Botafogo, então eu nem considero o Vitória nesse exato momento. Então quanto mais times brigarem ali embaixo e quanto mais o Santos conseguir vencer os seus duelos e pontuar contra as equipes, sensacional. O Santos ele não ganhava um jogo fora de casa desde dezembro do ano passado, gente. Então olha o tamanho dessa vitória em campeonatos brasileiros, né? Olha o tamanho dessa vitória, importantíssima, e hoje o time tá de parabéns e a equipe vibrou. Aquilo que o Neymar reclamou, contestou dos seus companheiros, que eu até mostrei pra vocês em vídeo, hoje a equipe vibrou e até o próprio Cuca admitiu isso, né? Falou que fazia tempo que não via o time vibrar com a torcida. Então é aquilo lá, reciprocidade. Se o time se entregar e ter personalidade, ter culhão, a torcida pode ter certeza que vai ajudar os jogadores, e hoje todo mundo foi recíproco com todo mundo, tá certo? Curti a vitória, chupa Vasco da Gama, ninguém morre nos devendo. Esse ano ficou 5 a 1 pra nós no agregado. Tamo junto, pessoal, aproveitem o término de domingo de todos vocês, fiquem com Deus e ó, ninguém morre nos devendo. Inclusive, o Palmeiras não vai morrer nos devendo, beleza? A gente se vê na Copa do Brasil, logo mais Palmeiras, mas antes tem Macará e também Mirassol. Um grande abraço, fiquem com Deus, tamo junto.